Passamos ao processo 128.593. Tem como relator agora a sua excelência, conselheiro Ronaldo Polanco, a quem eu passo a palavra. Obrigado, senhor presidente, nobres conselheiras, conselheiros, querida Érica, bom dia a todos. Trato nos autos da prestação de contas da Prefeitura de Porto Walter, referente ao exercício orçamentário e financeiro de 2017, a responsabilidade era o prefeito de então, José Stefani Barbari Filho. Relatório preliminar da área técnica, as folhas 214 a 303, as citações pessoais ao contador, a folha 308, e ao prefeito, folha 309, certidões de prazos, 310 a 313, os responsáveis citados, o prefeito, né, e o senhor Marcos Thiago Sarax Oliveira, o contador, apresentaram defesa, as folhas 318 a 449, relatório conclusivo, folha 452 a 469, e segundo análise técnica, restaram pendentes de regularização e as irregularidades descritas nos subitens 3.2.1 e 3.2.8 do referido relatório. E como o nobre procurador vai falar sobre isso, eu vou passar parecer do Ministério Público junto a esta Corte de Contas, as folhas 473 a 477. É o relatório, senhor presidente. Obrigado. Com a palavra, sua excelência, o procurador, para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. A prestação de contas em referência de responsabilidade do senhor José Stefan Barbari Filho, prefeito municipal de Porto Walter, foi encaminhada eletronicamente a esta Corte de Contas em 2 de abril de 2018, em cumprimento aos artigos 1º a 4º, combinado com o anexo 4 do Manual de Referência, de que trata a Resolução TCA número 87 de 2013. O relatório técnico preliminar encontra-se as folhas 214/303. Citação do prefeito, do contador, senhor Marcos Thiago Sara de Oliveira, as folhas 308/313, tendo estes apresentado defesa conjunta, as folhas 318/322. O relatório conclusivo, as folhas 452/469, constatou em seu desabono as seguintes ocorrências. 1. Não envio do demonstrativo da atualização do inventário analítico dos bens imóveis, descumprindo a resolução TCE-Acre número 87/2013, artigos 1º e 2º, parágrafo 2º, bem como o manual de referência, 4ª edição, a que se refere à aludida resolução. 2. Não confirmação do ativo circulante no balanço patrimonial das contas bens móveis e imóveis, ante o não envio do demonstrativo mencionado no item anterior e a consequente não confirmação do valor do patrimônio líquido, infringindo a Lei nº 4.320/64, artigos 94 a 96 e 105, inciso 5, bem como o Manual de Referência, 4ª edição, anexo 4, inciso 13, de que trata a Resolução TCA número 87/2013. 3. Não cumprimento do limite máximo de 54% da receita corrente líquida com as despesas totais com pessoal do Poder Executivo Municipal, que registrou despesas a esse título no valor correspondente a 63,23% da receita corrente líquida, infringindo o comando do artigo 169 da Constituição Federal, combinado com o artigo 20, inciso 3, a linha B, da Lei de Responsabilidade Fiscal. 4. Não contabilização do valor integral das obrigações patronais devidas do exercício, restando a contabilizar o valor de R$ 46.418,83,
infringindo o artigo 22, inciso 1 da Lei Federal nº 8.212/91. 5. Realização de despesas sem indicação de procedimento licitatório ou regular processo de dispensa ou inexigibilidade na aquisição de material de consumo e contratação de serviços de terceiros, infringindo a Lei das Licitações, 8666/93, e o artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal. 6. A ausência de criação do sistema de controle interno, descumprindo o que determina o artigo 23 da Constituição Estadual e artigos 31 e 74 da Constituição Federal, bem como a resolução TCE-AC número 76 de 2012. E 7. Empenho em valor a maior que o contratado, referente ao contrato número 1/2016, firmado com a empresa Vance Assessoria e Auditoria Contábil Eireli ME, sem indicativo de aditivo, infringindo os artigos 62 e 63 da Lei Federal 4.320/64. O presente processo deu entrada eletronicamente neste Ministério Público de Contas em 2 de abril de 2020. A Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária deste tribunal considerou que a ausência de atuação do controle interno concorreu para as infringências relatadas neste parecer, posto que, dentre as finalidades do sistema de controle interno, destacam-se a avaliar o cumprimento das metas previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, no Plano Plurianual, a execução dos programas de governo e os orçamentos do município. B. Comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto à eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado. C. Exercer o controle das operações de crédito, das garantias, dos direitos e obrigações do município. E D. Apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional. Quanto ao item 3, acima relatado, a Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária deste tribunal considerou apenas o limite da despesa do Executivo, porém, pelo percentual apresentado, é seguro afirmar que a despesa total com o pessoal do município, incluindo o valor do Legislativo, também foi extrapolado, infringindo o artigo 19, inciso 3 da Lei Complementar Federal 101/2000. Quanto aos demais itens, são matérias que se repetem na maioria das prestações de contas municipais, não havendo, em verdade, defesa do gestor sobre a maioria delas. Portanto, ratifico o posicionamento da área técnica. Ante o exposto, considerando o trânsito em julgado do recurso extraordinário número 848-826 do Distrito Federal, julgado em 8 de outubro de 2019, que trata do julgamento das contas do chefe do Poder Executivo Municipal e a recente decisão deste Tribunal de Contas a respeito da matéria, este Ministério Público de Contas opina: 1. Emitir parecer prévio considerando irregular a prestação de contas de governo do município de Porto Walter, exercício de 2017, ante as irregularidades descritas neste parecer. E 2, pela abertura de tomada de contas especial, nos termos do parágrafo 1º do artigo 44 da Lei Complementar Estadual número 38/93, para apurar o valor exato dos bens móveis e imóveis. Este é o parecer da lavra do procurador Sérgio Cunha Mendonça. Obrigado, nobre procurador. Com a palavra, Sua Excelência, o relator, para o seu voto. Senhor presidente, o nosso voto, nos termos do artigo 51, inciso 3 da Lei Complementar Estadual 38, pela emissão de parecer prévio, considerando irregular as contas de governo do senhor Stefano Barbari Filho, prefeito do município de Porto Walter, referente ao exercício orçamentário e financeiro em face das seguintes irregularidades. Bom, já foi citado aí todas pelo nosso procurador, mas eu vou destacar aqui: não envio do anexo 4 demonstrativo da
atualização do inventário analítico dos bens imóveis, descumprindo aí a nossa resolução 87/2013, nos seus artigos 1º, 2º, parágrafo 2º, e o manual de referência, 4ª edição de 2016, não confirmação do ativo circulante do balanço patrimonial nas contas móveis e imóveis ante o não envio do demonstrativo do item anterior e a consequente não confirmação do valor do patrimônio líquido, infringindo aqui a Lei Federal 4.320/1964, artigo 94 a 96 e 105, inciso 5º, e o Manual de Referência, 4ª edição, anexo 4º, inciso 13. Não cumprimento do limite máximo de 54% da receita corrente líquida, despesa com pessoal do Poder Executivo, que chegou a 63,23%, aqui infringindo a nossa Constituição Federal e a Lei Complementar 101/2000. Não contabilização do valor integral das obrigações patronais devidas no exercício, restando a contabilizar, portanto, aqui um valor de R$ 46.418,83, aqui infringindo o artigo 22, inciso 1, da Lei Federal 8.212/91. Realização de despesas sem indicação de procedimento licitatório ou regular, processo de dispensa/ineligibilidade, na aquisição de material de consumo e contratação de serviços de terceiro, infringindo aqui a Lei Federal de Licitações, no seu artigo 37, artigo 37. Ausência de criação do sistema de controle interno, bem destacado aí pelo nobre procurador, descumprindo aqui o que determina o artigo 23 da nossa Constituição Estadual e o artigo 31 e 74 da Federal e a nossa Resolução 76/2012. Empenho em valor maior que o contratado referente ao contrato 01/2016, firmado com a empresa Avance Assessoria e Auditoria Contábil, sem indicativo de aditivo, infringindo aqui os dois artigos 62 e 63 da Lei 4.320/63. Bom, então, no acordo vai constar que, nos termos do artigo 89, inciso 2 da Lei Complementar Estadual 38/93, pela condenação do então gestor, senhor José Stefano Barbari Filho, ao pagamento de multa, sanção no valor de 7.100. Eu tinha botado 7.000, mas como tem todas a questão da educação, 14.140, né? Quanto é o valor? 4.280. 14.240, em face da ausência de criação do sistema de controle interno e ausência de informações no sítio da transparência, e aqui eu incluo também o não cumprimento do percentual da educação, que eu tinha tirado e colocado um valor abaixo, e para destacar uma multa menor. Da mesma forma, nos termos do artigo 89, mas a multa é os 14.000, que se costuma dar com relação ao não pagamento, ao não cumprimento do percentual da educação. E também, nos termos do artigo 89, inciso 2 da Lei Complementar Estadual 38/93, pela condenação do senhor Marcos Tiago Staras Oliveira, contador responsável pela geração e encaminhamento das informações contábeis em meios eletrônicos ao pagamento de multa a estes R$ 7.140, por graves infringências às normas contábeis em razão da não contabilização do valor integral das obrigações patronais
devidas no exercício, pela notificação da origem para que proceda a implantação do sistema de controle interno, caso ainda não o tenha feito, pela recomendação ao atual gestor que corrija nas próximas edições da espécie as falhas catalogadas. Aqui pela abertura também, da mesma forma como falou o nobre procurador, de tomada de conta especial nos termos do artigo 1º do parágrafo 1º do artigo 44 da Lei Complementar Estadual 38/93, para apurar o valor exato dos bens móveis e imóveis, pelo encaminhamento de cópia dos presentes autos à Augusta Casa, Câmara Municipal de Porto Walter, para o julgamento final das contas de governo, de acordo com o disposto no artigo 23 da Constituição Estadual de 1989. E, finalmente, pelo arquivamento dos autos. É o nosso entendimento, senhor presidente, nobre procurador, conselheiras e conselheiros. É o nosso entendimento. Em votação, conselheiro José Augusto. Acompanho, senhor. Conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanho o voto do nobre conselheiro relator, senhor presidente. Conselheiro Antônio Malheiro. Excelência, o meu entendimento é o mesmo do nobre relator. No entanto, depois da decisão do STF, nós temos mudado um pouco os votos, né? Uma vez que ele não nos permite mais aplicar a multa na prestação de contas. Então, acompanhando o mesmo entendimento do conselheiro, apenas na forma, o meu voto altera para emissão de parecer prévio, considerando irregular as contas, conforme o relator narrou, com todos esses problemas, mas aí não aplicando multa aqui, por causa da decisão do STF. Então, abrindo a tomada de contas, que também foi aberta, e na tomada de contas, aí sim, apurar os valores corretos do inventário, verificar a não contabilização das obrigações patronais, responsabilidade do contador e do prefeito, no valor de R$ 46.418,83 centavos, e aqui, inclusive, verificar se havia saldo financeiro, porque senão incorre no crime do Código Penal. E também para verificar as licitações feitas, as contratações feitas sem os devidos processos legais. Então, não aplicaria aqui a multa, e aí nós nos alinharíamos com as outras decisões que temos tomado após a decisão do STF, que é como voto, excelência. Ouço o nobre conselheiro. Senhor presidente, eu acompanho aí o entendimento do conselheiro Malheiro. Era para ter feito isso já no voto. Pois não, nobre conselheiro. Então, acompanho o entendimento do conselheiro Malheiro. Os dois conselheiros votaram. Ok, presidente, eu acompanho o voto então, com o entendimento do Malheiro. Conselheira Dulcineia Benício. Com o relator, senhor presidente, já com as modificações que ele acatou. Conselheira Nalu Maria. Com o relator, senhor presidente. Aprovado por unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator